Obrigado, Loz. Zé Raimundo, presidente da Agência Espacial Brasileira. Ministro Gilberto Kassab, meu caro deputado Paulo Magalhães, o presidente dessa comissão, nossos colegas do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Agência Espacial, senhores e senhoras, deputados e deputadas. Na reunião que nós fizemos há 2 semanas atrás, tivemos uma grande surpresa. Surpresa que foi provocada por uma emoção muito grande deste servidor público ao discutir e tentar enunciar os princípios e os preceitos de um grande programa espacial para o Brasil. E no momento em que estava me estendendo muito, houve uma observação providencial do nosso ministro que foi absolutamente sensacional. Ele disse o seguinte: ô Zé, dá um tempo, porque nós vamos propor discutir o Programa Espacial Brasileiro aqui no Congresso Nacional. Então, ministro, muito obrigado. Eu não interpretei aquilo de forma negativa. Pelo contrário, estou aproveitando a oportunidade para reforçar essa solicitação modesta da Agência Espacial Brasileira. Eu não vim aqui hoje, ministro, para falar sobre a Agência Espacial Brasileira. Eu vim tecer somente alguns comentários sobre aquilo que é a coisa mais importante que eu acho, que é o Programa Espacial Brasileiro. Ele teve início num momento oportuníssimo, foi exatamente no início dos anos 60, quando Rússia, União Soviética e Estados Unidos estavam se degladiando para ver quem avançava mais rapidamente e constituir o seu poder no espaço. Vocês todos sabem que quem inventou essa história de ocupar o espaço, na realidade, foram os russos. Um cientista russo chamado Tsiolkovsky. Mas, na realidade, os alemães eram os fortes nessa área, na Segunda Guerra Mundial. Tá certo? E tanto os Estados Unidos quanto a Rússia se aproveitaram dessa competência dos alemães e, logo depois da Segunda Guerra Mundial, importaram os alemães, uns para a Rússia e outros para os Estados Unidos. E o von Braun foi o gênio da Segunda Guerra Mundial na área de lançadores, ele que inventou o lançador, esse foi para os Estados Unidos. Muito bem. Nós começamos uma atividade espacial no início dos anos 60, amigos. 1961. Isso é aquilo que nós temos de mais valioso nesse país, que é a criatividade de entender momentos oportunos como esse. Então, nós fizemos acordo com os americanos e com os alemães para fazermos lançamentos de foguetes de sondagem a partir do Rio Grande do Norte, do centro de lançamento da Barreira do Inferno. Não existe maior oportunismo do que uma decisão como esta para um programa espacial. Naquela época não se pensava em programa espacial. Pensava-se em aproveitar essa grande oportunidade que o mundo vivia para se envolver na atividade. E foi isso que aconteceu. E depois, nós conseguimos, depois de fazermos um lançamento com os americanos lá nos Estados Unidos, fazer um outro aqui no Brasil. Logo depois, por volta de 1965. Dá-se início, então, às atividades espaciais neste país. Olha só, quantos anos? 61, 62, deu-se início às atividades espaciais, que, na realidade,
foram oficializadas no início dos anos 80. Aí, criando um compromisso chamado Programa Espacial Brasileiro. Oficialmente. Assume a liderança a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, uma comissão composta pelos militares brasileiros, mas com apoio de todos os outros atores. Eu me lembro, estava no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, e participava de todas as reuniões que ocorriam lá nessa comissão. Era uma comissão de assessoria à Presidência da República. Pois bem, depois de alguns anos, o país decidiu criar uma agência espacial brasileira civil, natureza civil, e chamou de Agência Espacial Brasileira com AEB. Isto ocorreu em 1994 por múltiplas razões. Múltiplas razões. Mas uma das principais era a interlocução com o resto do mundo. Uma vez que o espaço sempre foi, e parece continuar sendo, um ambiente de atividades pacíficas, reguladas pela ONU, e que tem um centro específico para isso, lá em Viena, e da qual participamos com muita frequência. Então, assim estava criado um novo paradigma para um programa espacial brasileiro, agora sob a coordenação e a égide de uma Agência Espacial Brasileira Civil. Muito bem. Alguns resultados dessa investida importante para a nossa nação. Primeiro, nós conseguimos, ao longo dessas etapas todas, além de estar envolvidos naquela atividade inicial, desde 1961, de foguetes de sondagem de pequeno porte suborbitais, hoje nós temos uma família completa desses foguetes suborbitais. Foguetes esses que nós estamos estudando agora, a sua produção industrial, que são foguetes que são utilizados, inclusive, pelos próprios alemães, porque todos sabem que depois da Segunda Guerra, aos alemães não foi permitido, não foi dada a permissão de construir foguetes. Então, eles nos ajudam e continuam fazendo isso até hoje e utilizam a nossa expertise nisso. Então, isso é um ponto consolidado. Agora, e os foguetes de lançamento em órbita de satélites? Esse nós estamos penando e vamos conseguir o primeiro grande resultado no início do ano 2019. No primeiro semestre de 2019, nós vamos ter o nosso foguete de lançamento de satélites em órbita, chamado VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites. E o centro de lançamento, que era também um dos quesitos impostos nas responsabilidades do Programa Espacial Brasileiro. Nós hoje temos um centro de lançamento moderno e o melhor centro de lançamento do mundo do ponto de vista de sua localização, porque ele está a apenas 2 graus sul do plano do Equador. E todos os grandes negócios do mundo na área de satélites, esses grandes negócios, são realizados dentro desse plano do Equador, exatamente como está acontecendo agora com o nosso SGDC. Nosso SGDC ocupa uma órbita a 36 mil quilômetros dentro desse plano. E todos os outros satélites de grande porte, de médio e grande porte, que trabalham na área de telecomunicações no mundo, ocupam a mesma órbita. Então, veja, a importância que a gente tem e a grandeza que nós temos aqui no Brasil com essa localização desse centro de lançamentos. Muito bem. E do ponto de vista de satélites, o que nós fomos capazes de fazer? Pois bem, existe uma demanda no Brasil de um sistema de informações de águas hídricas, tá certo? Então, nós temos aqui no Brasil o Sistema Nacional de Recursos Hídricos,
tem o sistema de gestão integrada de recursos hídricos e temos uma necessidade extrema, por causa da nossa riqueza em recursos hídricos nesse país e do tamanho do nosso país, de monitorar com informações de satélites. Pois bem, nós lá no INPE desenvolvemos, no início do ano 90, 2 satélites chamados satélites de coleta de dados, o SCD-1 e o SCD-2, que foram previstos por nós, engenheiros, lá no INPE, de ter uma vida útil de, no máximo, 1 ano. O segundo satélite, que foi lançado no início dos anos 2000, está funcionando até hoje, caros colegas e deputados e colegas aqui presentes. Então, nós exageramos na dose, digamos, mas tivemos a sorte de exagerar para o bom sentido. E nós temos até hoje o SCD-2 funcionando e prestando serviços inestimáveis ao sistema de informações hídrico desse país. Depois, nós tivemos também a oportunidade, não só a necessidade como a oportunidade, de firmar um compromisso estratégico de cooperação e de parceria internacional com a China, que iniciou nos anos de 86, em 1986, e eu, felizmente, participei dessas iniciativas, desde 1986. O ano passado, completamos 30 anos de relacionamento. E por que esse relacionamento é estratégico para nós? Porque ele encerra 2 princípios fundamentais para a parceria internacional. Primeiro, buscar um objeto de interesse mútuo. Segundo, permitir que este objeto seja desenvolvido em conjunto pelos países em parceria. E foi isso que nós exigimos, foi isso que os chineses aceitaram, e por isso lançamos já 5 satélites, chamados CIBERS, o CIBERS 1, o CIBERS 2, o CIBERS 2B, o CIBERS 3 e o CIBERS 4, estamos nos preparando agora para o início de 2019, ou no final de 2018, ou no máximo início de 2019, lançar o CIBERS 4A. Esses são satélites de observação da Terra que prestam serviços inestimáveis ao nosso país e à China e a muitos outros países que têm um acordo de cooperação conosco para receber essas imagens gratuitamente. Aliás, diga-se passagem, todos os satélites que existiam até a criação do CIBERS, que eram principalmente os satélites americanos Landsat, da família Landsat, as imagens eram todas cobradas. E nós não só inovamos em ter essa oportunidade com os chineses, como abrimos as imagens para tornar-se gratuitas para qualquer cidadão brasileiro ou chinês e alguns com quem nós temos um bom relacionamento. Então, hoje, nós tivemos aqui já a notícia de uma outra singularidade propositiva e sensacional, que é o lançamento da próxima semana do SGDC. O nosso colega da Telebrás, eu agradeço a menção que fez. Nós, que trabalhávamos na área espacial, nos anos 80, desde os anos 70, nós estávamos envolvidos com a obrigação de criar competência nessa área. E fizemos isso. Mandamos todos os nossos engenheiros na área de telecomunicações para o Canadá, onde começaram a construir os satélites chamados sei lá, o nome dos satélites de comunicações que trabalharam para o Brasil durante 30 ou 40 anos. E os nossos engenheiros, quando voltaram, a eles não foi dada a oportunidade de trabalhar na área para o desenvolvimento de satélites de telecomunicações, porque naquela ocasião era entendido que esta era uma área exclusivamente comercial e que, portanto, a nossa interferência e participação não era tão bem-vinda quanto a gente pensava que devesse ser. Então é o seguinte, hoje nós temos a obrigação de participar. Este primeiro satélite, SGDC-1, ele foi construído por meio de uma plataforma onde nós tivemos que contratar uma empresa para desenvolver o satélite.
mas, ao mesmo tempo, foi exigido que nós fizéssemos o trabalho muito forte em transferência de tecnologia e muito mais em absorção de tecnologia, que muitas vezes é mais eficiente do que a própria transferência. Isso para quê? Para que, na próxima oportunidade, que já está se desenhando agora, o Brasil, a sua indústria nacional, participe efetivamente do desenvolvimento desse satélite. Então, ministro, tá bom? Eu posso parar? Porque eu estou emocionado de novo. Eu não falei nada, hein? Não, eu diria o seguinte, ministro, o nosso compromisso realmente, a nossa solicitação a este Congresso Nacional, e precisamos do seu apoio, da nossa lide conjunta, que é realmente ter uma sessão aqui especial, ministro, para discutir o Programa Espacial Brasileiro. Então, deputado Paulo Magalhães, eu já conversei também com o caro senador, que é o presidente do outro comitê lá no Senado, e haverá, eu tenho a impressão, que vocês estarão dispostos. E também aqui tem muitos colegas, amigos, deputados, com quem já conversamos sobre esse assunto, e, portanto, eu peço encarecidamente que considerem isso como uma grande oportunidade para nós discutirmos não somente o Programa Espacial Brasileiro, mas, principalmente, a governança do Programa Espacial Brasileiro. Passamos por um momento singular do ponto de vista da compreensão para uma boa governança para o Programa Espacial Brasileiro, não somente sobre o programa em si, mas a governança. E temos muitas ideias, ministro, que deverão ser aplicadas na mesma maneira que foram aplicadas para a gestão do SGDC-1. Não sei se todos sabem, mas eu quero chamar a atenção que a governança dessa iniciativa, dela fazem parte o antigo Ministério das Comunicações, antigo Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje e Inovação, hoje Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministério da Defesa, Telebrás, Agência Espacial, INPE, e não podem imaginar o grande conceito que, a partir disso, foi criado aqui no Brasil. O conceito de empresa integradora, aquela que é responsável, desde o início, pela entrega do conteúdo. Tá certo? Então, eu diria o seguinte, temos muito a discutir sobre esse assunto. Eu sei que isso é uma situação crítica, mas nós não gostaríamos que ela excedesse ao crítico. E nós gostaríamos de imitar e convidar todas as instituições que têm interesse em utilizar o espaço para resolver suas questões, que nós façamos exatamente aquilo que nós fizemos com a governança do programa do SGDC, que é representada por duas palavras simples: integração e convergência. Existem hoje duas estratégias nacionais excepcionais. Uma é a Estratégia Nacional de Defesa e a outra é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, a qual se referiu o colega secretário do nosso Ministério. Pois bem, alguém imagina que essas estratégias têm que ser competitivas? Pelo amor de Deus! Nós não admitimos isso de maneira alguma. Pelo contrário, nós queremos que sejam estratégias integradas, associadas, coletivas e convergentes. E é isso que eu trago essa mensagem já de antemão para os nossos colegas aqui presentes, e principalmente os nossos deputados que cuidam dessa comissão, agradecendo a oportunidade de, mais uma vez, me permitir emoção. Muito obrigado.